Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar. Carol. Enquanto isso, pegar os óculos, que a pessoa aqui precisa ver de perto. Olá, Cláudia, Abreu. Peraí, gente, eu tenho que lembrar como é que faz aqui. Ah, eu consegui. Carol, tá aí? Oi, tá me Oi, ouvindo? tô te ouvindo, não tô te vendo. Ué, que estranho. Ah, Ah, agora agora apareceu. sim! Boa Agora noite. foi. Boa noite, meu amor. Boa noite. Tudo bom? Tudo? Boa noite, pessoal. Boa Ai, noite. que lindo. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço por aceitar. Nossas lives são sempre mágicas, eu adoro. Ai, não. Com toda certeza do mundo são. Friozinho aí, Carol? Friozinho. Bem É, friozinho. friozinho aqui Vini, boa também. noite. Boa noite, Vini. O Vini é um querido. Boa noite. É, aqui tá bem friozinho, sim. Tô até com É, um também aqui já um encasacada, porque hoje fez um frio, ontem e hoje um frio assim, que a gente não teve no inverno, não tá tendo agora, no início da primavera, né? Exato, bem isso mesmo. Bom, Meu o amor, será pessoal que a gente vai. consegue fixar o título da nossa live aqui nos comentários? Você sabe como que eu faço isso? Tu escreve ali o título e daí depois tu clica no texto que tu publicou e vai aparecer fixar. Calma. Aonde eu escrevo isso? Ali onde tá assim, adicione um comentário. Aqui tá no comentário mesmo? Isso, isso mesmo. Ok, peraí, vamos lá. Adiciona. Não, Tu, tu não. digita como Adiciona. se fosse um comentário normal, daí publica ele. Aí depois que ele for publicado, ele aparece para fixar. Ah, peraí. Aham. Eita, peraí. Uhum. Paciência, pessoas. Que a profissional em lives aqui é a Carol, não eu. Imagina, somos. Peraí que eu tô escrevendo. Uhum. Eita, vamos Que lá. delícia esse momento. Ok. Aí eu publico. Uhum. Isso. Ok. Aí agora dá um toque no teu próprio comentário. Tá, fixar comentário. Isso. Aham. Acabou? Deu! Consegui! Isso. Perfeito. Bom, boa noite para quem está entrando, né? Tô vendo aqui Hortência, Roberta. Ok, o Vinho já disse que já está, perfeito. Magia na intuição. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje eu chamei a minha querida, amada colega Carol, terapeuta PET, para a gente conversar sobre um assunto que sempre surge, né, nas nossas sessões, na nossa vivência, com a espiritualidade animal, sobre a consciência do pet após a passagem. Ou seja, quando ele passa para o lado de lá, né, deixa a existência física
por uma vida não física e sim energética de alma. E o intuito aqui é fazer um bate-papo gostoso, tranquilo, e que a gente troque as nossas experiências, né? Mais para frente, mais para o final, a gente vê se vocês têm algumas dúvidas, algumas perguntas, e a gente vai respondendo. Mas eu gostaria de que a querida colega Carol começasse a contar um pouquinho sobre a sua experiência, o que você tem visto mais nessa sua trajetória de comunicadora, intuitiva, terapeuta, né? O que você tem vivenciado mais? Uhum, maravilha. Boa noite, pessoal. Para quem não conheço ainda, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Carla, pelo convite. Muito grata. É sempre um prazer enorme esse bate-papo que é sempre muito leve e aquece o coração. Nossa, só Verdade. de entrar aqui, meu coração já se ilumina. Muito obrigada mesmo. Eu também. Ó, eu digo para todos que a Carol é uma pessoa muito especial e se tornou uma pessoa muito especial na minha vida. E, enfim, a gente aprende muito uma com a outra, a gente troca muitas experiências interessantes e, enfim, né? Realmente não é fazendo aqui imagem, não. É que realmente eu tenho esse carinho, esse amor especial por você. Sim. Ah, gratidão, meu amor. Então, né, nos atendimentos de comunicação intuitiva com os animais, que também pode ser chamada de comunicação entre consciências, né? Ou Exato. seja, a nossa consciência aqui conectada a um corpo físico, que se conecta pelo coração, pelo sentir, com uma consciência que já não habita mais um corpo físico. E essa conexão, ela é tão igual quanto uma conexão de um animal que está encarnado, que está no corpo físico, né? Porque é uma comunicação pelo coração, pelo sentir, é puramente energia e energia é puramente informação. Exato. Gratidão, Vini, gratidão. Então, o que eu tenho visto, né, cada vez mais? Que os animais não humanos, eles são seres dotados de escolha, tanto quanto nós, animais humanos. E essas escolhas de vivenciar experiências, elas são assim como nós, né? Nós temos uma alma superior, uma mente superior, nós temos a nossa consciência espiritual também, assim como eles têm. A característica dos dois, né, humano e não humano, nesse ponto ela é muito semelhante. Nós compartilhamos esta mente superior, né, características dessa mente superior que está ligada ao todo. Então, é uma sabedoria que está conectado à integração, a um sentimento de plenitude com tudo que há, com a força da vida. E eu falo força da vida aqui para não trazer um cunho religioso, porque eu percebo que cada vez mais a gente procura se distanciar de dogmas e de religiões quando fala dessa espiritualidade livre. Então, assim, eles possuem escolhas tanto quanto nós, humanos, possuímos escolhas. A mente superior, a consciência deles. Então, assim, toda vez que se inicia um atendimento de comunicação intuitiva, eu falo para os tutores, vamos entender de que forma esta consciência que tu deseja contato permanece viva. Porque a consciência, sim, permanece viva de um jeito que nós não conhecemos ainda, mas que eles podem nos mostrar nesta comunicação, nesse contato. Então, essa forma de vida do outro lado é pautada na escolha que aquela consciência espiritual deseja experienciar. E muitos, né, me perguntam o que eu costumo ver. Eu costumo ver que muitos pets, muitas consciências espirituais dos pets, escolhem permanecer em contato com a família humana, conduzindo a família humana ainda num aprendizado que já começou na vida física. É um aprendizado que permanece, é como se fosse uma nova etapa de um aprendizado que eles iniciaram a desenvolver
lá na vida física. Então eu vejo o quanto eles desejam que a gente esteja de coração aberto para receber e se permitir esse contato, para que esses aprendizados possam continuar desta outra forma. E aqui a Sim. gente não fala em, mas nós estamos no apego, ou nós não estamos permitindo que eles partam. Não, a gente permite a partida, a gente aceita no nosso tempo, mas é isso, é um novo ciclo, é um aprendizado que começa em uma nova etapa. E eles ficam muito felizes quando nós nos abrimos para essa nova etapa. Porque essa nova etapa significa que a gente está aberto a sentir a força da vida como um todo, e não só a força da vida que habita eles. Quando nós nos abrimos como um todo, nós conseguimos estar próximos a eles. Então, eles desejam que a gente abra o coração para senti-los. Isso que eu vejo cada vez mais nos atendimentos. Perfeito, Carol, perfeito. Isso combina muito com o que eu também experiencio e vivencio, né? O que eu vejo nas sessões, nas comunicações. E uma coisa interessante da gente adicionar é que, além da preferência deles terem esse poder de escolha, né? Muitas coisas, muitas vivências aqui na Terra, do animalzinho com nós, animais não humanos, essa família multiespécie, ela também foi escolhida, acordada, vamos dizer assim, lá atrás. Ou seja, era para ser, é assim que tem que ser. A gente, lógico, não vai lembrar, porque são esses acordos que a gente faz num outro plano, né, nesse outro lado, e já é acordado de este animal, aquele animal ou os animais que estejam conosco, já foram acordados anteriormente entre almas. É um acordo entre almas, né? Para estarem conosco. E alguns continuam esse ciclo, né? Muitas vezes exatamente retornam para nós em espécies e formas diferentes ou semelhantes para dar essa continuidade. Outros não. Outros têm uma hora que fecha esse ciclo e podem escolher também vivenciar outras experiências em outras famílias, em outras espécies, de outras formas, né? Mas exatamente como a Carol estava falando, o que eu mais vejo é a escolha de voltar, vivenciar, e às vezes o voltar não é só reencarnar. Às vezes, a conexão que a gente tem entre almas se mantém eles em outro plano e nós aqui também. Às vezes, até, eu pego, às vezes, alguns casos em que o animal que está do outro lado, que já fez a passagem, ele, por exemplo, vai entrar um outro animal, uma outra alma no nosso ciclo, né, nessa família terrena, com você, por exemplo, e esse animal que já está do outro lado, essa energia, ele é como se ele assessorasse essa continuidade, né? Como se ele desse espaço para uma outra alma, mas que essa conexão conosco vai ser sempre eterna. Mesmo que eles reencarnem e vão vivenciar em outro lugar, outra família, outra situação, porque a gente sabe que nós somos todos uns fractais, né? Vamos dizer exatamente, dessa consciência cósmica desse todo. Então, sempre tem aquela partezinha, explicando uma forma mais terrena, né? Uma partezinha que está sempre em contato. É que a gente pensa muito com a cabeça humana, do tipo, ele encarnou, acabou, esqueceu, virou a página. Não. Sempre mantém essa essência, essa parte conectada conosco, né? Também tem esses casos. Sim, sim, sim. É muito importante tu trazer isso, Carla, porque eu costumo ver, assim, muitas pessoas que chegam com entendimentos muito pautados numa doutrina espírita kardecista, e eu não sou contra, obviamente, mas a gente sempre traz questões aqui diferentes, até novas, enfim, novas percepções. Exato. E nessa ideia kardecista,
eu percebo que as pessoas não costumam olhar para o período que esse animalzinho fica no campo espiritual, fica como a consciência dele fica no campo espiritual e não no campo físico. É como se a pessoa percebesse a partida e já desejasse automaticamente o retorno, o contato como uma reencarnação através de um outro ser, enfim, as formas de reencarnação, vocês podem conferir que a gente fez uma live sobre isso É, também, tá sim. no meu Insta. Mas assim, é como se aquele meio não pudesse ser acessado. Muitas pessoas me perguntam: ai, mas na comunicação intuitiva eu não vou estar atrapalhando a evolução do meu bichinho? Procurar pela consciência espiritual dele não é atrapalhar a evolução dele? Porque muitos de nós realmente aprendemos, ai, não vamos mexer com o outro lado. Mas vamos trazer aqui a reflexão. A verdade é que a gente diz, né? Nós aqui estamos falando passagem, outro lado, porque são formas de falar, são formas humanas de entender os novos ciclos. Mas será que existe outro lado? Né? O que é exatamente estar do outro lado? O outro lado não está aqui. Será que só porque não, muitas vezes não enxergamos da forma como eu estou enxergando a Carla agora, muitas vezes não sentimos como eu toco os meus cães agora? Será que só porque eu não faço uso dos meus sentidos físicos, que é porque não está acessível? O que é acessível? Os animais Exatamente. não humanos, durante a vida física, e eu arrisco dizer, né, a missão comum dos animais não humanos conosco, humanos, é justamente de nos alertar para o mundo sensível inicia o mundo sensível que habita cada um de nós. É Uhum. a conexão com o sensível, com o meu eu espiritual, para que esse meu eu espiritual possa estar aberto para outros eus espirituais, outras energias. É a capacidade do sentir. Então, se eu não vejo, se eu não toco, se eu não uso sentidos físicos, é porque não está aqui, é porque não pode ser acessado. Por que não pode ser acessado? Exato. Então, é um convite para a gente refletir sobre esses dogmas que muitas vezes são culturais, são questões São que crenças. entendemos, que aprendemos, exato. Inclusive, É um convite para a gente refletir sobre isso. sim, Carol. Inclusive, assim, essas crenças que a gente carrega mediante essas doutrinas, não só a kardecista, mas muitas outras, o fato de que até o próprio tutor passar pelo luto, chorar pelo animal, quantas pessoas, até por humanos ou animais não humanos, você já não ouviu aquela de que, ai, não pode chorar porque vai atrapalhar o processo do ser humano ou do animal, enfim. Assim, o que eu e a Carol a gente está conversando aqui, ninguém está aqui afirmando verdades supremas, até porque ninguém tem todas as respostas. O que a gente coloca aqui são as experiências que a gente vivenciou e vivencia, e aí a gente traz para vocês o que a gente, né, vive, percebe. Então, assim, até mesmo o fato de você achar que você não pode chorar, que você fez algo que deveria ter feito e não fez, e que isso vai atrapalhar a evolução do seu animal ou a sua. Tudo isso cai por terra quando a gente, na comunicação intuitiva, na conexão entre consciências, né? Cada um tem uma forma de chamar, a gente vê que não é isso. Tudo, na verdade, que se passa entre o tutor e seu animalzinho é como se fosse era para ser. É a forma que ambos, porque ambos nesse processo aprendem, evoluem, né? E a forma como foi, independente se foi feliz, se foi trágica, se foi boa, se foi ruim, mais ou menos, era como tinha que ser. Os animais, eles inclusive têm a consciência mais, como eu vou dizer assim, eles têm uma maior consciência a respeito disso,
eles Uhum. entendem que exatamente como foi, era o processo e tá tudo bem. Nós humanos é que ficamos naquele jogo de culpa, de, enfim, de desespero, de tristeza, quando o animal passa para outro lado. E essa parte que a Carol falou exatamente, da gente mudar o nosso olhar, ampliar a nossa visão e perceber que, na verdade, será que o outro lado está mesmo do outro lado? A gente, exatamente, a gente tem essa mente 3D, essa visão de que a gente precisa tocar, sentir isso faz parte, somos humanos. Todo mundo aqui, quando o animalzinho se vai, sofre, mesmo nós que temos contato e conhecimento Uhum. sobre a questão um pouco mais aprofundada, a gente passa pelo mesmo processo. Porém, Exato. o que saber sobre isso faz para nós? A gente saber que tem o além, além dessa história aqui, tudo continua, eles estão Uhum. presentes sim, porque a energia, que é na verdade a nossa verdadeira, como é que eu posso dizer? É a nossa verdadeira estrutura, somos seres energéticos, é o que é realmente. Aqui é só uma passagem também, né? Na verdade. Ela Uhum. está em toda parte. Então, ela é acessível. Só que o que, que bloqueia a gente? Aquele não, é impossível. Eu não estou vendo, eu não estou tocando, portanto, não existe, não está aqui. E aí é o que a Carol falou, né? Será mesmo? E Uhum. quantas pessoas que conseguem desenvolver a sensibilidade que todos nós temos, mas é que às vezes a gente bloqueia por mil coisas. Exatamente. Crenças, bloqueios, religião, enfim, seja o que for, né? Que desde pequeno você vem sendo doutrinado por alguma coisa. Mas quantas pessoas que conseguem sair disso e conseguem perceber a presença, a energia do seu animal como se ele nunca tivesse partido, né? Uhum. Uhum. Eu tenho até um caso interessante que é exatamente de uma amiga que o animalzinho, a cachorrinha dela partiu, passou para outro lado, e ela via e vê a cachorrinha. E não só ela, e o marido também, né? É como se ela exatamente ela conseguisse dar a forma, ela via, e a cachorrinha visitando ela constantemente. Sempre que pensava nela, até ela brincou há pouco tempo atrás que ela falou: ai, tô esperando a visita dela agora que eu vou fazer aniversário, em breve. Então, assim, isso nada mais nos prova que exatamente é só o nosso sentido físico terreno que não nos permite perceber. Mas eles sempre estão conosco. Por mais que até talvez o ciclo deles comece em outra vida, em outra família, em outra dimensão, ou seja, né? Isso é muito Uhum. importante vocês terem isso em mente. Isso. E um ponto legal que me fez lembrar com a tua história, com a história dessa cliente amiga, é o quanto, por conta, né, até mesmo por conta de filmes e por conta de séries, a gente às vezes acha que essa consciência espiritual ela fica, vamos dizer assim, reunida, né? Vamos dizer, condensada numa alminha ali com o mesmo formato que essa alminha tinha no corpo físico. Aquela imagem das novelas, né? É Sim, aquele ser com a mesma imagem, um tanto esbranquiçado, um tanto transparente. A gente pode achar que a consciência dos pets, quando fazem a passagem, é assim. E eu trago aqui a experiência de que pode ser assim, mas também pode ser como eles quiserem que sejam. Eu já fiz comunicação, inclusive essa semana, com uma cachorrinha que se mostrou, ora, a consciência dela fazendo parte do elemento do ar, ela mostrava muito a presença dela no vento, ora, ela mostrava a presença dela dessa forma assim, é, mais o estereótipo da alma quando faz a passagem, vamos dizer assim, e outra, ela se mostrava em uma dimensão que tinha como autoimagem, vamos dizer assim, o formato de um animal selvagem. Então, assim, é loucura da cabeça? Não, é a escolha da consciência em se apresentar naquele momento da comunicação daquela forma, como um avatar. Ou seja,
tudo é um avatar, né? A forma como eu escolho aparecer, a forma como eu escolho me apresentar. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo isso? Porque quando nós intencionamos e esperamos a conexão com os nossos animais que já partiram, nós procuramos, às vezes, por esses pontos mais estereotipados da conexão espiritual. Né? Ah, eu vou ter uma sensação de presença com o formato dela ou dele. Ou, eu vou sentir o cheiro, vou sentir os barulhinhos. Acontece muito isso, os barulhinhos das patinhas. Acontece muito isso. Mas por que não sentir um vento batendo no rosto e falar assim, nossa, senti a presença da minha pet que partiu, mas o que o vento tem a ver com ela? Isso é coisa da minha cabeça. Entende? Não é. A consciência, ela está em tudo e não está em nada ao mesmo tempo. Toda vez que a gente fala sobre consciência e espiritualidade, a gente traz questões muito paradoxais. É É, verdade. é difícil trazer para o cognitivo. É muito difícil. Então a Não gente é? traz essas experiências que parece que são loucuras, mas não são. O que é a loucura? É a gente procurar apenas um formato, esperar apenas um formato, criar uma expectativa limitada sobre algo. Se existe, talvez, vamos dizer assim, né, a visão da Carol, se existe talvez uma característica universal da consciência espiritual, tanto dos animais não humanos quanto humanos, é essa de ilimitado, não existe limitação, não existe padrões. Existe a escolha de experienciar e a experiência que acontece. Ilimitado. Exato. Exato. E às vezes essa forma que o animal, vamos dizer assim, a forma que ele se apresenta, seja como a Carol falou, no vento, às vezes um pássaro, às vezes, exatamente, até a forma do animal em si. Às vezes tem cliente meu que já sentiu, já percebeu como se fosse assim uma esfera energética, né? Uhum. Todas as formas, é que eu falo, a gente vê com o nosso padrão terreno, nossa visão cartesiana, que a gente sempre foi ensinado a não olhar desta forma, porque isso não existe, isso é impossível, isso não se prova pela ciência. Então a gente já tem esse padrão. Por isso que a gente fala, não, tô louco, não tem nada a ver, tô sendo, sei lá, incentivado para alguma coisa. Não, é exatamente isso. E a escolha é deles, na verdade. Uhum. Porque eu também já, assim, muita gente pensa, mas por que eu não consigo ver se ela ou ele, o meu animalzinho, sabe que eu ficaria muito feliz em vê-lo? Então, assim, talvez até a outra forma que eles se apresentem é uma forma de falar, ei, pensa fora da caixinha, olha de uma forma Uhum. diferente. Né? Tanto é porque a gente está crescendo, a gente está evoluindo espiritualmente. Aquilo que ontem a gente sabia, hoje a gente já sabe um pouquinho diferente. Por isso que eu, exatamente como você, eu não gosto de seguir doutrinas, porque a doutrina é aquilo que é assim, é fato consumado e não há mudanças. Gente, desde que o mundo é mundo, quantas mudanças, quantas coisas, até mesmo pela ciência, antes uma coisa que era loucura, hoje é provado, e mesmo aquilo que não é provado, não quer dizer que amanhã não seja. E se não for, tá tudo bem, porque é o que eu volto a falar. Quem nesse mundo detém toda a verdade? Nós humanos, eu sei de tudo, imagina, isso é impossível. Não, tudo é possível, né? E exatamente essa forma deles se apresentarem de variadas formas, muitas vezes é uma chamada para você olhar por um novo viés, para você crescer, para você aprender. E a melhor forma que é até que a Carol falou, você sente, né? É você sentindo no seu coração. É aquela sensação que de repente você está fazendo alguma coisa, exatamente. Bateu um vento, tocou uma música, ou até às vezes Uhum. qualquer coisa. Por que veio aquele pensamento? Por que você sentiu, se emocionou naquele momento? Você pode estar no meio do trânsito, você pode estar em casa, você pode estar no trabalho. Por quê? Loucura da tua cabeça? Não. Não é loucura da sua cabeça. Então, eles têm várias formas de mostrar, até em sonhos. Sonhos também é uma coisa Uhum. muito comum, né?
E é mais quando você também solta isso. Eu sei que a gente ouve muito, é muito clichê da gente soltar e não ficar esperando, aí a coisa acontece, mas é verdade. Muito tutor fala, eu queria tanto vê-la em sonhos, ou vê-lo em sonhos, e você... Quantas vezes a gente lembra dos sonhos? Nem todas as vezes, né? E é lá que muitas vezes eles também surgem para nós. Ah, mas foi só um sonho. Não, não foi só um sonho, né? Então, assim, eles têm várias formas de se comunicarem, de mostrar para nós que eles estão conosco. A presença deles aqui conosco está. Porque a energia é tudo que é. Ela não está no passado nem no futuro, ela está no agora. E eu sei que é complicado. Não é assim, é de um dia para o outro. Mas à medida que... Até o fato de você estar aqui ouvindo o que a gente está falando, você está procurando saber sobre isso já é o seu caminho de evolução espiritual para você compreender esse processo. Nada é por acaso, né? Exatamente. Isso que tu fala sobre os aprendizados, né, ligados à forma como eles aparecem, é muito o que eu percebo também nas minhas comunicações. Exemplo, ontem na live do Animal Balm, uma tutora perguntou assim, por que que eu sinto a presença de um gatinho e não sinto a presença de outro gatinho que também faleceu? E na hora eu senti de dizer, né, cada consciência percebe que cada ação, cada escolha está ligada a um propósito, está ligada a uma razão de ser. Então, quando eles escolhem se apresentar através do vento, existe uma razão de ser, como a Carla falou anteriormente. Então, até mesmo o não sentir, eu não sinto nada. Então, talvez isso faça parte do aprendizado daquela consciência espiritual. E não quer dizer que ela não esteja em contato, quer dizer que a ausência da percepção já está te ensinando. E justamente por estar te ensinando, é porque essa consciência permanece emanando estes tipos de aprendizados. Essa consciência permanece ali como um mentor, como um guia, mas que muitas vezes nós não percebemos, porque nós primeiro precisamos aprender a nos percebermos. Não percebemos eles porque temos que vencer etapas anteriores a essa. Então, até mesmo aquilo que parece não ser, e faz parte da jornada e do caminho espiritual deles. Exatamente. E até porque você começa a perceber, se eu não estou vendo, não estou sentindo, não estou... O não, né? Quais as barreiras? Aí é que é exatamente, será que não é você se voltar, se olhar, se entender e falar quais as barreiras que eu estou colocando? E aí a gente pode ir até para a parte prática da vida na Terra, que é, se eu desligo o meu telefone, a pessoa não vai conseguir me ligar. Se eu coloco uma barreira entre eu e tal pessoa, se eu não estou disponível para tal coisa, aquela coisa não consegue acessar nesse sentido. Então, assim, até a pessoa tenta, mas não consegue fazer a ligação. Por exemplo, você desliga o telefone, a pessoa te liga, não vai, mas ela tentou te ligar. Ela está ali fazendo a ligação. Ou seja, o animal está ali fazendo o contato. Mas você, por uma forma ou por outra, de repente, exatamente. No início, o tutor está muito dentro do seu luto, está sofrendo muito, às vezes está muito angustiado e não consegue perceber, aí não consegue a sensibilidade. Muitos animais são percebidos após esse período, quando o tutor já está mais calmo, buscando entender. Outros não, outros conseguem ter a percepção logo depois. E outros, a vida toda, né? Muitas pessoas, exatamente, alguns clientes que vêm e relatam sobre outros animais e falam, olha, eu sempre sinto exatamente a minha gatinha, de uma até mesmo objetos. Teve uma sessão, isso foi bem logo no início do ano que eu lembro, uma tutora fez a comunicação e ela começou a achar estranho porque ela tinha guardado, após a passagem da gatinha dela, todos os brinquedinhos, tudo, e guardou. E de vez em quando ela tropeçava num brinquedo.
Aí ela falava, Carla, como isso é possível? Eu falei, olha, é possível. Eu não tenho uma explicação de como isso aconteceu, no sentido, eu não sei se a gata foi lá, pegou e exatamente conseguiu Uhum. tirar, porque ela guardava numa cestinha. E ela passava, Hum. e às vezes o brinquedinho estava caído próximo à cestinha ou até um pouquinho mais distante. Ela falava, Carla, eu moro sozinha, a faxineira vem aqui, não vai ficar jogando brinquedo do gato, né? Ela guardou. E de vez em quando ela tropeçava no brinquedo. Gente, Uau, que incrível, né? Então, assim, incrível. a gatinha, mas ela não sentia, não via, mas ela começou a achar estranho. Então, assim, olha a forma que esse animalzinho encontrou de fazer. Ah, comigo isso não aconteceu. Gente, e uma coisa também importante. Não compare a experiência do outro com a sua. Então, assim, se exatamente, olha, essa moça, a gatinha, por exemplo, deixava os brinquedinhos para ela sentir, eu tô aqui. Comigo isso nunca aconteceu. Então, para mim, o meu animal não se comunica comigo. De forma alguma, é o que a gente vem falando. As formas são as mais variadas. Ah, para fulaninho, o animal aparece na forma dele. Para fulaninho, o brinquedo. É o vento. Gente, qualquer forma é bonita, é sagrada e é normal. E a forma que ele, o seu animalzinho, encontra de dizer, tô aqui, tá tudo bem, a gente tá junto nessa, né? Uhum. E uma coisa também interessante falar nesse assunto é quando a gente coloca exatamente muita esperança de que seja de uma forma. E isso complica, porque você começa a olhar só para aquilo. Eu estou só buscando ver a imagem do meu animal ou sentir a presença dele. Isso fecha você para as outras. Então eu falo, se abra, se permita qualquer coisa que aparecer. Essa, quando você se abre, quando você deixa o universo, entrega para o universo, deixa acontecer, aí que você começa a perceber as coisas mágicas, que a gente chama de mágica porque é bonito. Mas na verdade Uhum. não tem nada de mágico, é real e acontece. Mas o que eu falo de mágico é assim, a beleza da magia do acontecimento. Se permita, não se cobre. Ah, eu não vi, eu não senti, o vento não bateu. Não, deixa ser, porque aí você vai se surpreender. Isso realmente Uhum. é maravilhoso. Uhum. Uhum. É lindo mesmo. Esse exemplo que eu trouxe do vento, ele, né, como eu disse, foi um exemplo real de uma comunicação e me lembra muito uma música que eu escutei essa semana. E essa música poderia muito ser a letra da música poderia ser muito a, um exemplo do que é, vamos dizer assim, essa consciência espiritual dos pets, né? A música diz assim: eu sou o pôr do sol, eu sou a noite, eu sou as estrelas, eu sou a lua, eu sou os ciclos da vida, eu sou o amor que brota de dentro. Tem outros trechos, mas né, resumindo é isso. Eles realmente, eles são tudo. E esse fato de serem tudo é um convite a nós para que também sejamos tudo, para que também sejamos quem quisermos ser, para que cada vez mais entremos em contato com a nossa essência espiritual, a nossa consciência espiritual. E essa consciência nossa nos convida a sermos quem quisermos ser, a partir da escolha. E olhar para eles, nos guiando num caminho de clareza, que podemos escolher a cada segundo algo diferente, e que essa escolha de experienciar e vivenciar é o que a gente de fato está fazendo aqui, experienciando seres espirituais brincando de serem humanos, ou seres espirituais brincando de serem cães ou gatos. Então, Exato. quanto mais, né, ou seja, assim, o que mais podemos fazer na nossa experiência enquanto humanos para trazer essa leveza que fala sobre brincar de ser humano, não deixar a nossa experiência tão séria.
e tão Tão difícil, cética. tão cética. Muito os animais falam sobre simplicidade. Consciência espiritual fala sobre simplicidade. É simples, é o contato com o vento, é o contato com as estrelas, é a simplicidade do sentir. Ah, mas como? Não sei, não sabemos tudo, E o mas o sentir é sentir muito sabe. individual, né, Carol? Uhum. Aquilo que te toca nem sempre toca o outro, e então por isso que é muito importante você se conhecer e saber aquilo que te toca. Porque aí sim, é a porta, é a chave para aquele contato do seu animal. E a gente falando do Uhum. contato, eles estão sempre em contato, mas para que você se ajude a. É o que a gente busca. A gente quer saber o que aconteceu, como é que tá. Sim. Primeiro de tudo, tá sempre tudo muito bem. Não é Hum, porque não é fim de filme bonito que tem que falar que fica bonito. Não, realmente, do outro lado, tá tudo bem. sim. Independentemente da forma, isso a gente até entra nessa parte da consciência, que é interessante a gente falar aqui, Carol. Para aqueles tutores que exatamente experienciam momentos sofridos, vamos chamar de catastróficos, seja por uma eutanásia, por um acidente, ou até mesmo por uma passagem, porque o animalzinho chegou lá na idade e estava na hora dele partir, né? Toda forma que o animal parte, ele só leva o amor daqui. Uhum. E a gente entra até um pouquinho nessa parte do que os tutores sentem, né? Como é que ele tá? Será que ele sabe que eu fiz tudo por ele? Será que ele sabe? Quantos falam, né? Exatamente. Fala para ele que eu amo, para ela, né? Que Uhum. eu amo, que eu quero saber se ele me perdoa pelo que eu fiz. Tudo isso, os animais não levam com eles. O que eles levam é o amor e a gratidão. Eu sei que o papo é bonito, né? Fica muito bonito no quadro, né? Amor, gratidão, mas isso é verdade. Em todas as comunicações que eu vivenciei, em todas as comunicações que eu troco informação com os colegas, inclusive com a Carol, os animais eles só levam duas coisas que eu falo, a gratidão e o amor daqui. E é o que eles perpetuam. Então, assim, eles Uhum. sabem que o tutor fez é o que ele podia fazer, o seu melhor. Agora, se o tutor ficou se sentindo culpado, revoltado, triste, isso é a escolha do tutor mediante aquela situação. Mas o intuito aqui é de dizer que os animais não carregam, a consciência deles do outro lado não carregam nenhum tipo de sentimento dessa forma, Uhum. né? Uhum. Essa também é. Essas são as minhas experiências também. Eles carregarem o amor. Até porque eu acredito que eles percebam o amor um tantinho diferente dos humanos. Ok. É, percebem um amor diferente dos humanos. Porque eles percebem o amor em tudo, até mesmo nos acontecimentos mais desafiadores. O amor para eles, eu sinto nas comunicações, o amor é equivalente a fluxo da vida, a fluxo do universo, a sabedoria divina. E aqui a gente fala, mais uma vez, sem conexão a nenhuma religião. Exato. Então, quando eles percebem um acontecimento, por mais desafiador que seja, por mais que pareça trazer muito sofrimento, há um olhar de pleno amor sobre aquilo que está acontecendo, porque eles sabem que aquilo faz parte do fluxo do universo, da sabedoria divina. Aquilo está conectado ao fluxo. Aquilo existe um propósito, aquilo está conectado a um bem maior, a um bem mais elevado. Então é como se eles olhassem os acontecimentos numa câmera muito de cima e a gente está aqui numa câmera mais de baixo. Não quer dizer que eles sejam mais evoluídos do que os humanos ou que os humanos. Tem pessoas que acham que os humanos são mais evoluídos que os animais. A maioria. A maioria é esse, né? Os humanos são mais evoluídos do que os animais. E alguns acham que eles são mais evoluídos do que os humanos. Eu trago aqui a consciência de que somos diferentes.
Eles têm habilidades que nós não temos, nós temos habilidades que eles não têm. Somos Exato. diferentes. Eu acho Consciências que assim, diferentes. nós somos aquelas pecinhas dos quebra-cabeças que se encaixam e se completam, né? É Exato. que nem é um trabalho em Uhum. equipe. Sempre vai ter um que é mais. Ah, um escreve melhor, um fala melhor. E aquilo, quando Sim. junta, dá uma É, receita de bolo maravilhosa, né? E é exato. exatamente isso. Essa visão de cima que eles têm é uma visão assim muito privilegiada, é muito em contato com a fonte divina, com a fonte da vida. Eu falo muito em fonte da vida. Dando um exemplo, imagina que nós estejamos olhando para um rio e em um determinado momento chove muito e uma determinada pedra acaba rolando dos morros e cai bem no rio e interrompe o fluxo da água. Para muitas pessoas aquilo pode parecer uma catástrofe, pois o rio não vai mais fluir naquele terreno, naquela família, nós não vamos mais ter recursos. E como que vamos fazer para abastecer agora a água da nossa região? A visão macro deles pode dizer sobre: agora com essa pedra existe uma ponte que vocês podem atravessar o rio. E do outro lado, vocês encontrarão um rio ainda muito maior, um rio ainda muito mais abundante. Encontrarão árvores frutíferas, encontrarão abundância de alimento, terra fértil para plantio. Então, percebe como que eles enxergam? Eles enxergam esse acontecimento que muitas vezes na visão humana parece uma catástrofe, e realmente é, né? Não estou querendo dizer tirar o peso dos nossos acontecimentos. Sim, a dor faz parte, o sofrimento também faz parte, tá tudo certo, essa é a nossa experiência. Mas eles enxergam de uma maneira diferente. Mais uma vez, nem melhor nem pior, apenas diferente. E eles nos trazem cada vez mais esse convite para que a gente possa, de vez em quando, olhar um pouquinho mais como eles, olhar um pouquinho mais de cima, entrar em equilíbrio, né, da nossa mente superior, que também enxerga de cima, e a nossa mente lógica, que é a mente local, que enxerga mais limitadamente. Eles nos convidam a esse equilíbrio de sermos quem somos, seres espirituais, porém experienciando o campo físico como humanos. Então, essa experiência de cima deles é quando as pessoas me perguntam sobre o que ele sentiu, o que ele sofreu, como ele viu a questão da eutanásia, se ele perdoa, se ele me perdoa. Então, eles não enxergam dessa forma. Eles enxergam nessa visão macro, que tudo acontece para o bem maior, para o bem mais elevado. Perfeito, cara. Até eu me emociono. Tudo É, bem. e assim, exatamente, se você for perceber, mesmo aquele animalzinho, e a gente está falando da consciência do pet, mas mesmo aquele animalzinho que está com você aqui agora, quantas vezes a gente fala muito bonito sobre eles, né? De que o que o animal mostra para nós? Todos, mas vamos falar dos pets porque é o que convive conosco, né? São os que convivem. É aquela história que eu falo novamente, vira aquele clichê de autoajuda ou de positivismo, mas o que os animais nos mostram enquanto estão conosco? A vivenciar o presente, se alegram com as pequenas coisas, nos amam incondicionalmente, né? Uhum. Tudo eles tentam simplificar, eles só querem comer, dormir, brincar, passear, amam estar com a natureza. E aí a gente vai e a gente paga R$ 50 num livro de autoajuda sobre isso. E tá bem ali Uhum. a lição de casa, né? Então, assim, a superioridade que a gente acha que é, que eu sempre falo isso nos meus posts, nos meus vídeos, não sei o que, eu sempre falo assim, que exatamente, o animal humano se acha superior porque faz cálculos e manda a gente para a lua, faz foguete. Gente, e depois? Você vai continuar do outro lado, na sua evolução espiritual, fazendo foguete? Não, é importante. A gente vive aqui, a ciência, tudo nos ajuda a evoluir como seres humanos, a melhorar nossas vidas. Mas a grande lição, às vezes, está dentro de casa, em quatro patas, né? Tem pelos, late, né? Uhum. E às vezes a gente acha que por exatamente não fazer cálculo ou não discutir sobre, sei lá, geopolítica com você, o animal é menos inteligente ou é inferior. E não, na verdade, ele já está mostrando só o de conviver conosco.
a grandiosidade da vida, aquilo que nós buscamos, amor incondicional, viver o momento, tudo isso aí que a gente paga caro para fazer curso e comprar livro, tá ali do teu lado. E é por isso que a gente fala que a consciência dos animais é muito mais expandida do que o do ser humano, nesse sentido. E ainda mais quando eles voltam para a fonte, quando eles atravessam para o outro lado, isso ainda mais se expande ainda mais. Então, eles jamais vão carregar sentimentos terrenos que são nossos, de culpa, de medo, de achar que foi negligente. E aí eu falo para os meus clientes, né? O que eu passo para eles? O que talvez você possa fazer com esses sentimentos é ver o que você pode melhorar na próxima. Na próxima vez que você pegar um animalzinho, se você se sentiu em dívida com aquele que se foi, ou seja com o seu que volta, ou seja com outra alminha que escolheu vivenciar a vida terrena com você, o que você pode fazer melhor? Talvez esse acontecimento te leve à próxima alma você fazer aquilo que você deixou de fazer na sua concepção humana. Mas para aquele animal que já passou, que fez a passagem, tá tudo bem. Você fez o seu melhor. Entendeu? E é isso que é importante você entender. Chore pela falta, a gente sente falta pela presença, mas não se culpe. Não se martirize, não se flagele, autoflagele pelo que você acha que deixou de fazer, que fez errado, né? Nós somos humanos, a gente tá aqui para aprender. Senão a gente não estaria nem aqui. Eu falo assim, a gente já budava e nem passava por aqui. Então, assim, o que talvez dessa experiência você tenha aprendido? Não que o seu animal queira que você aprenda. Ele fez eutanásia, agora vai aprender. Não, não. Isso não acontece. É você, mediante a sua visão perante o que aconteceu, o que você pode fazer de melhor na próxima, né? É isso que eu falo que a gente... Mas é porque a gente tá aqui, a gente carrega isso. Agora, do outro lado, o animalzinho que tá lá, ele só tem amor. Ele só tem gratidão. E ele sabe que no seu patamar, na sua evolução, no seu tipo de vida, na sua condição humana, você fez o seu melhor, que foi com o seu coração que você pode fazer. E é muito importante. Sim, sim. E o quanto eles estão conscientes dessa experiência da passagem, vamos dizer assim, o que eles aparentam, né? Até mesmo antes da passagem, quando a gente faz uma comunicação antes do animalzinho partir. Enquanto eles estão de acordo com essa experiência. Então, assim, nessa visão macro que eles têm, eles sabem que aprendizados surgirão a partir da relação que nós temos com eles, porque todos os seres que estão aqui nesse planeta aprendem por meio das relações, né? Principalmente o ser humano, né? Mas nós aqui aprendemos nessas relações e nas relações multiespécie também. Então, tudo que acontece envolvendo o nosso animal, eu acredito que tenha um reflexo nosso nisso que acontece com ele. Então, é como se a força da vida não deixasse fios soltos. Então, dentro dessa relação, qualquer acontecimento tem uma razão de ser e tem um propósito. Então, quanto mais nós treinarmos o nosso olhar, e aqui eu não falo que eu sou um alecrim dourado com um olhar super treinado, não. Longe de mim querer ser alecrim dourado. Não. Mas é treinar o olhar para perceber o que existe aqui que comunica a mim, que fala sobre mim. O que nesse acontecimento, vamos falar sobre a passagem. Vamos falar sobre a percepção que nós temos do sofrimento do nosso bichinho, em alguns casos. Alguns animaizinhos que sofrem, na nossa visão, né? Está sofrendo, está com dor. O que essa dor que ele está mostrando tem a falar sobre as minhas dores? O que esse acontecimento pode me mostrar sobre outros acontecimentos na minha vida, sobre outros lutos? Normalmente, sim, é uma repetição,
é uma repetição de acontecimentos para que a gente possa cada vez mais aprender com aquilo. E não que exista um carrasco, vamos dizer assim, não, tem que aprender. Eu não sou muito adepta à ideia mais crua de karma. Eu não sou muito adepta a isso. Também Mas é não. assim, é, não existe fio solto, tudo é aproveitado. E o proveito que eu vejo disso é de uma evolução não só nossa, e quando eu falo em evolução, eu falo de uma maneira ampla. Eu falo em quanto humanidade estarmos avançando, acessando cada vez mais essa nossa essência. É uma evolução de entendimento sobre a vida e sobre o organismo que é a vida aqui na Terra, sobre o Exato. quanto estamos conectados. Então, já que estamos todos conectados, tudo que acontece tem conexão. Então, olhar para essa conexão muitas vezes vai te ajudar a olhar para o luto de uma maneira diferente e ressignificando, dando um novo sentido para aquilo que está acontecendo, pode ser aí um caminho para vivenciar isso com mais leveza, com autorrespeito e amorosidade. Exato. E isso, na verdade, é o intuito das comunicações. Não é só trazer o conforto para o coração do tutor, e eu parabenizo a todos que buscam a comunicação, porque você já está, como se dissesse, um passinho a mais, né, nesse entendimento do que realmente é o universo, é tudo isso que a gente não explica e vivencia, mas é uma forma de, não só, como eu falei, do conforto, mas da gente começar a entender o processo que é natural. Se você parar para pensar, alguns anos atrás, o que era comunicação? Por muitos seres humanos ao longo da história, né, fizeram, isso aconteceu, mas era uma coisa que, na verdade, se você for pensar, não era muito falado alguns anos atrás. Então, isso já mostra a evolução do ser humano que, por várias formas, começou a se conectar de uma forma, fazendo possível com que agora seja algo que se faça, que aconteça e que esteja começando a ser natural. Estou fazendo me entender aqui, eu estou me enrolando, mas assim, esse processo da comunicação cada vez mais está sendo natural, sendo mais procurado, mais entendido. Isso já faz parte. Olha o trabalho espiritual desses animais, dessas almas que vêm como animais em nossas vidas, que começaram a proporcionar esse direcionamento para hoje a gente estar aqui, eu e você, numa live, falando sobre isso, Exato. né? Então, é isso que eu falo. Quantas portinhas vão se abrindo? Mesmo no seu luto, você está nesse processo, você está nesse aprendizado, você está abrindo as suas portinhas, né? E depois que você consegue trabalhar os sentimentos e que é natural, eu falo para as pessoas, por favor, sintam seus lutos, vivenciem, chorem, grita no travesseiro, arranca os cabelos, não arranca os cabelos, mas, né? Tá tudo bem. E não é só um animal, é o seu amor, é uma conexão de amor. Então tá tudo bem. Chora, sofra no sentido de põe para fora, não joga para debaixo do tapete, né? Mas depois perceba que na verdade a gente continua, tudo continua. É todo um processo que ainda você está com ele, você está conectado. É muito importante falar isso. E eu sei, quando a gente está vivenciando, é difícil racionalmente parar e pensar nesse ponto. Mas você que já sabe isso, o seu luto, eu falo assim, às vezes pode ser, em vez de ser 100% intenso, pode ser 90%, pode ser 80%. Né? Tem uma coisa que eu queria acrescentar aqui, que além das pessoas, além dos animais passarem isso para mim como uma comprovação, eu já frequentei muita coisa, né? Assim, roda de mesa branca, aquelas umbanda, candomblé. Eu já visitei várias coisas, já vivenciei várias coisas, porque eu sempre quis ouvir um pouquinho daqui e dali, vai juntando
aquilo que eu gosto, que me interessa e que ressoa. Por que eu tô falando isso? Em muitas experiências que eu tive com, vamos dizer assim, entidades, espíritos humanos, vamos dizer, eu já estou falando, né? Sempre quando falavam na parte dos animais, eles falam que quando os animais eles estão para fazer a passagem, e seja o motivo que for, seja a causa que for, por um acidente, por uma eutanásia, ou mesmo animais que sofrem agressões dos humanos e tudo mais, a gente sofre muito sabendo disso e vendo isso, né? Muitas entidades passaram para mim que os animais, eles são como se assim, como se aquele corpo, naquele momento do desencarne, não estivesse mais presente ali. É só o corpo. Então, assim, ele não está sentindo, vamos dizer, espiritualmente, na alma, aquilo em que ele está sendo, está passando, aquilo que está acontecendo com ele. E aí eu tive a curiosidade de ver nas comunicações se realmente era isso. E muitos animaizinhos confirmaram dizendo que exatamente naquele, vamos dizer assim, naquele momento X, no olho do furacão, que a coisa está acontecendo, eles já estão lá do outro lado. Mesmo que às vezes ainda tenha um batimento cardíaco, mesmo que o animal esteja se mexendo, já não tá. Então tira aquela sensação de que meu animal morreu sofrendo. É como se antes já fosse tirado daquele momento, né? E aí, quando eu ouvi isso, eu achei muito lindo, muito maravilhoso, mas eu achei muito interessante quando vamos dizer, essa teoria, essa situação começou a ser confirmada pelos animais que já desencarnaram e que passaram a dizer que é assim mesmo, que eles não sentiram. É como aquela coisa que, assim, como se caísse num sono, como se desligasse da tomada, e a hora que eles fazem a passagem, eles já estão do outro lado. E até eu falo que muitos fazem aquela cena que eu vejo, que eu sinto muito comum, é aquele chacoalhão e bora para outra dimensão, sabe? Sim. E aí eu queria até te perguntar, Carol, sobre isso, se você teve alguma experiência, se você já ouviu, como é que é para você? Todas as comunicações dos animais trazem isso. E uma vez eu senti uma presença, uma presença humana, vamos dizer assim, na comunicação e que também trouxe de maneira geral, dizendo assim, aos animais não humanos não é permitido o sofrimento da passagem, não é permitido vivenciar a dor da passagem. E eu percebo que isso, né, reflete nas comunicações, eles trazem essa informação também. Eles trazem a informação de que já tinha ocorrido um desligamento, algo assim. Alguns falam, os tutores dizem assim, meu pet morreu e eu não estava perto dele quando ele fez a passagem. Seja porque estava internado em alguma clínica e o tutor estava em casa, seja por alguma questão mais trágica. Os animais respondem, eu estava sim, estava ao seu lado. Então, demonstrando o quanto esta linha do tempo não condiz com a linha do tempo que nós percebemos. Eles já estavam de outra forma, experienciando de uma outra forma. E mais uma vez aqui a gente traz esse conhecimento que parece ser muito paradoxal, né? Cognitivamente falando, é difícil de entender como que eles não estão e estão ao mesmo tempo. É muito difícil de entender. Mas faz parte, tá certo, gente. É difícil para todo mundo. É difícil. Mas é isso, eu percebo que a consciência deles, a consciência espiritual dos não humanos, ela tem essas características de vivências por razões diferentes da nossa. Então, eles não necessitam passar por este sofrimento, eles não passam por isso. E aí, vocês podem me perguntar, então os humanos precisam passar pelo sofrimento? Falando bem a verdade, eu tenho uma coceira, assim, com essa necessidade nossa de sofrer. Eu tenho uma coceira, assim, mas eu sei que nós necessitamos
passar por algumas experiências, e muitas delas, sim, estão ligadas ao sofrimento. Sobre os humanos, eu tenho uma visão ainda pouco clara, mas sobre os animais, eles trazem muito claramente que não, não se conectam à necessidade de sofrer para uma ideia de evolução. Não, não acontece Eu dessa forma. concordo com você, eu também, eu tenho essa, com os humanos, eu ainda busco entendimento em relação, né? Eu sei que também, sim, é preciso a gente passar por sofrimentos aos quais não são voltados para os animais não têm que passar por isso. E eu acho que foi até. Eu cito um livro que eu li do Marcelo Benedetti, que foi um veterinário espírita, ele já faleceu, e ele deixou muitos livros sobre, né, o outro lado da vida dos animais, as almas, o que acontece, papapá. E não só ele, eu também já tive, não através dos animais dessa forma, mas de entidades humanas, eu já tive muita confirmação de que, por exemplo, pessoas que causam dor aos seus animais, não aos seus, mas assim, aquelas coisas, aquelas notícias horrorosas que a gente ouve, matou, queimou, esfolou, enfim, tudo que a gente vê dia a dia dos animais, que eu nem consigo ver, aquela pessoa, quando desencarnar, ela vai sentir tudo. O que o animal jamais sentiu, aquela alma humana vai sentir. Isso em relação ao humano também, ao humano que faz maldade com o humano, né? E com o animal, os humanos sentem. E os animais não. Os animais, eles não sentem nem a maldade que está sendo feita neles e eles não têm maldade para fazer com outro. Enfim, com eles isso não se aplica, né? Então, por isso eu também, com os humanos, eu ainda estou tentando entender a logística. Mas, Sim, na verdade, isso aqui, por que a gente está falando isso, né? Exatamente para aquele tutor que se culpa, acha que seu animal sofreu. Ah, meu animal foi atropelado, eu abri o portão, ele saiu correndo, foi atropelado. Enfim, não. Eles não sentem na hora do desencarne a dor que é colocada, que teria, enfim, que é infligida neles, independentemente do motivo, né? E é para acalmar o coraçãozinho de todo mundo mesmo, para vocês entenderem que tá tudo bem, né? Que tá tudo muito bem, do outro lado principalmente. E uma coisa importante também, quando eles mostram muito nas comunicações o quão bem eles estão, porque eles sabem que isso sim também é importante, que o tutor ou, né, do outro lado é o que ele mais quer saber. Então, por isso que muito nas comunicações eles mostram assim, estão em atividades, estão em lugares bonitos, mas não é porque eles querem só mostrar para você acreditar, não, é porque eles estão. E do outro lado, mesmo almas humanas ou não humanas, almas em si, podem experienciar qualquer coisa. Eu até falo, desde gostos, sensações físicas, se tiverem vontade ou não. Isso é permitido. É só aqui que a gente tem as regrinhas, como tem que ser, como tem que não ser. Do outro lado, que na verdade diz que é o lado real, aqui é só uma cópia, eles podem experienciar tudo. Então, nas comunicações é muito comum, eu digo por mim, dos animais se mostrarem exatamente em lugares muito bonitos, acolhidos por outras almas no processo, muito bem, que os tratam bem. Se quiserem vivenciar algo terreno, de brincar numa água, correr atrás de uma borboleta, dormir ao sol, acontece, eles fazem. Se não quiser, não precisa, né? E é muito legal, é muito bonito, porque você sente a felicidade, a alegria, a plenitude do animalzinho do outro lado. sim, sim. Eu percebo bastante nesse processo de escolha. Chega a mim muitos animais que relatam a escolha deles em integrar a consciência deles à consciência dos seus tutores. Então, nesse período depois do desencarne, eles permanecem com os tutores, mas não de uma forma como a gente falou, né? Aquele estereótipo da alminha
né, o formato da alminha que fica andando pela casa. Eles também já mostraram essa imagem. Sim, É possível? Possível. Mas, assim, nesse caso que eu quero relatar, é como se a energia, a informação, o conjunto de informação, a consciência, palavra consciência, ela é. se integrasse à consciência humana, à consciência dos seus tutores. É quase como um entrelaçamento de consciências. E aí eles continuam nos conduzindo, nos ajudando em diversos fatores. Eles mostram bastante isso. Sim, Bastante. é verdade, Carol. Realmente, você falou exatamente um ponto-chave. E eu acho até que esse entrelaçamento muitas vezes acontece quando é o tutor que ele, por exemplo, ele não vê como alguns Uhum, veem, mas é quando ele sente, que você sente é como se fosse uhum, exatamente essa união de consciência, sinta o que eu sinto. sim. Então é muito importante que a gente aponte isso também, como vamos chamar, como a gente fala às vezes, né, os sinais, até seriam os sinais deles. Aquela sensação boa, aquela sensação gostosa que de repente te invade, eu vejo como esse entrelaçamento de consciências para que Uhum, exatamente o animal mostre, sinta o que eu sinto, que tá tudo uhum, bem. E a gente sim. tem aquele, não, peraí, não, mas não é assim, isso é nosso, é humano, deixa do lado, Uhum, uhum, né? Deixa sentir, porque tudo que for emanado para você, pelo seu animal, vai ser só amor e só coisa boa. Se você está sentindo algo, eu penso nele, eu me sinto triste. Isso depois do luto que eu tô falando, né? Eu sinto tristeza, eu sinto medo, eu sinto, sei lá, é teu, não é dele. Não é uhum, nada que ficou pelo caminho, é tudo teu. Que aí você tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, isso é humano, todo mundo passa por isso. Mas não é uhum, nada do animal, né? sim. Deixa eu só ver aqui um pouquinho, eu tô vendo. Ai, Val, querida! Valéria, querida, muito obrigada. Estou lendo aqui a pergunta da magia na intuição. Quantos dias acontecem o desencarne? Mas dias, horas? Qu- Quanto Quantos tempo? dias? Quanto tempo acontece o desencarne? Dias, horas? Isso seria naquela situação deles quando se desconectam do corpo antes do desencarne na nossa percepção? Seria essa a dúvida? Naquele caso que nós falamos do Do quando sofrimento que o não é animal está permitido? sofrendo algum mal ou Isso, alguma, né? Eu isso. entendi, então, assim, como se dá o desencarne quando é na hora, né? Assim, dizendo no nosso tempo terreno, é na hora, assim, quando Uhum. acontece. Mas eu Mas acho que eu era acho que a nessa questão é na dúvida, né? questão do. Isso, Ah, tá. Tá, então é é na isso. questão daquele Uhum. desencarne que a gente fala que a alma já se desliga do corpo. Uhum, uhum. Bom, na minha experiência, na, na verdade, eles nunca me mostraram assim essa questão de tempo. Quando isso aconteceu, né? O exato momento em que isso aconteceu, em termos de tempo. O que eles já me mostraram é assim um recado para os tutores, principalmente através de imagens. Lembra quando nós cruzamos os nossos olhares no dia X? Então, eles trazem uma memória, uma memória, e a tutora fala assim: Nossa, é verdade. Eu lembro que naquele momento eu olhei para ele, ele suspirou, é como se ele tivesse se despedido, depois eu não enxergava mais ele no olhar dele, apesar de permanecer vivo. Então, tem esses relatos dos momentos, mas eles nunca me passaram assim em questão de tempo. E acredito que não exista algo assim genérico, mas sim cada caso um tempo específico. Mas eles conectam isso, nos trazem muito com relação aos acontecimentos, porque para algumas pessoas fica perceptível quando eles se desconectam.
Alguns tutores relatam isso. Nossa, realmente, eu não via mais ele ali, apesar dele estar ali vivo, com o coração batendo, respirando. Mas, assim, em termos cronológicos, assim, em termo cronológico, não sei responder. Até porque eles do outro lado já não existe mais essa questão de tempo, né? Mas o que eu entendi que a magia na intuição estava falando exatamente é como se, vamos dizer assim, o universo soubesse a hora certa. Então, como a gente estava falando naquele caso dos animais que vão desencarnar, seja por motivo de uma eutanásia, de um acidente ou de mesmo algum mal que um ser humano esteja causando nele, é como se o relógio do universo soubesse a hora de desligar, né? Uhum. Então, assim, sei lá, vou falar uma coisa bem feia aqui, mas só para você entender. Sei lá, a pessoa vai lá e vai esfaquear um animal. Só acho que a hora que vai a alma já se desligou. A hora que tá acontecendo, desculpa, gente, o exemplo, mas é só para entender. Tá lá Uhum. esfaqueando o animal, o esfaqueamento é num corpo sem alma, vamos dizer assim, né? É só o terno. O corpo já foi. O corpo não, desculpa. A alma já foi. Então, assim, eu acredito que é esse um relógio, vamos dizer assim, um relógio universal que a gente, como humano, não Uhum. sabe precisar. Ah, leva 1 minuto, 2 minutos. Não. Eu sei que, assim, a dor, o sofrimento não passa por eles. Uhum. Mas ela colocou assim, né? Quanto tempo? Dias? Talvez seja uma dúvida também conectada, assim, o meu pet ficou uma semana internado e nessa uma semana eu vi o sofrimento dele, um sofrimento intenso. Será que nessa uma semana ele já não estava no corpo? Pode acontecer, pode acontecer. Pode levar bastante tempo, né? Pode acontecer. Eu já tive algumas comunicações em que o animal ele já falou, ele já passou a mensagem de que mesmo no tempo em que ele estava internado, era como se, vamos falar assim na linguagem humana, vamos dizer assim, 70% já estava do outro lado, né? Então, assim, ele já sabia, porque eles sabem. Até mesmo aquele animalzinho que a gente vê muitas histórias daquele animalzinho que se retirou e foi morrer lá na floresta, né? Os Uhum. animais, eles já sabem. E às vezes, mesmo assim, olha, passou um mês internado e aquele animal ele sabe que ele vai passar para o outro lado, ele vai fazer a passagem. É como se já tivesse uma perna do outro lado, entendeu? Vamos dizer assim. Então, assim, eu já vi muito, já falaram que eles já estavam mais do outro lado do que desse lado, Uhum. né? Uhum. Agora, quando a gente está falando mais da violência física, daquela coisa que é aquele choque repentino, é na Isso, hora. É na hora. isso. Quando é esse processo, o desligamento vai acontecendo. Por mais que o animal Uhum. responda, mas eu ia lá ontem, eu fui lá, ele olhou para mim e abanou o rabo. Mas a alma dele, Uhum. essa parte já tá com a perna, já tá lá quase todas as patas do outro lado, né? Dizendo Sim, da assim. mesma forma. Uhum. Percebo da mesma forma. Uhum. Tô vendo aqui. Então, a Memorial da Luna, né? A gente, eu não sei se você estava aqui desde o início, né? Que você está perguntando, queria tanto que ela aparecesse para mim. A gente comentou aqui na live que nem sempre é o que a gente quer, né? Eles, na verdade, que escolhem, vamos dizer assim, se comunicar da forma que for melhor. Então, talvez não seja o caso de você ver o seu animal, a aparição dela, mas você se abrir para outros sinais. Talvez, como a Carol deu exemplo aqui, teve um animalzinho numa sessão que se comunicou através do vento. Às vezes é uma letra de uma música, às vezes é um outro animal, às vezes é algo que te remeta ao seu animalzinho e que você sente paz, sente amor no coração. E então, assim, eles têm várias formas de se comunicarem. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Eu queria ver a imagem, aquela forma espiritual ali, olhando para mim e estando aqui no meu pé. Às vezes acontece, às vezes é em sonhos, né?
Às vezes até aconteceu de uma tutora que ela sempre encontrava, depois que o cachorrinho dela desencarnou, ela passou a encontrar no bairro dela um cachorrinho muito parecido, que passeava com outra dona de coleira, e aquele cachorrinho sempre passava por ela. E ela sempre falava com a cachorrinha, com o cachorrinho. E aí ela falou, mas é como se eu estivesse falando com ele. E por que não? Né? Aquele cachorrinho remetia àquele que se foi. E ela passou a encontrar esse cachorrinho. Então, assim, as formas são das mais variadas possíveis. Uhum. A Nara Cascais falou, até o brilho do olhar vai saindo uns dias antes da passagem. Perfeito. Muitos tutores notam isso. Muitos. Uhum. Parece que assim, é o seu animal, mas tem alguma coisa que é como se ele não tivesse ali, né? Fosse meio oco, meio. Muitos relatam isso, sim. Isso. Tinha uma Nara, querida, pergunta que bom ter aqui. presença aqui. Sim, tem outras perguntas ali pra cima. É. Não tô Olha conseguindo que ver. linda, Agatha, querida. Oi, Agatha. É... Aqui, ó. Aqui a Rafaela Dias perguntou aqui: após o desencarne, quanto tempo eles levam para começar a se comunicar? Olha, Rafaela, na verdade, tem de todos os tipos. Logo depois do desencarne, no dia de... assim, eu tô falando em tempo humano, tá? Então, nos nossos dias. Então, assim, desencarnou, já pode se comunicar. Porque do outro Uhum. lado não existe tempo. O tempo é uma coisa nossa, desse lado, nosso lado humano. A comunicação, ela tá aqui, ela tá presente. Então, ela é acessível a qualquer hora. Então, pode ser, aconteceu hoje. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ah, faz 8 anos que meu animalzinho se foi. Pode ser também, né? Uhum. O que às vezes a gente fala é que às vezes o tutor tá tão... Acabou de acontecer. Você já não sabe nem quem é você mais. Então, assim, às vezes é importante o seu emocional estar um pouquinho mais organizado, vamos dizer assim, um pouquinho mais calmo para você poder receber as mensagens de uma forma mais aberta. Tem Uhum. gente que, às vezes, depende da condição emocional, né? A gente pede para esperar só um pouquinho para a pessoa poder se juntar de novo, se colocar, se organizar para poder receber a mensagem da melhor forma. Assim, Uhum. essa é a minha forma, né? De, às vezes, de Sim. trabalhar. Eu percebo que em termos, vamos dizer assim, em termos práticos, se é que pode-se usar essa palavra prática, a comunicação com a consciência espiritual, ela acontece o tempo inteiro, inclusive durante a vida física. A comunicação energética, que é essa comunicação com a mente superior dos animais, ela acontece o tempo inteiro. Os animais não humanos, eles estão muito habituados a conversar pela linguagem da energia, da intuição e do sentir. E os animais que estão com vocês hoje, eles estão comunicando o tempo inteiro. Muitas vezes vocês sentem essa comunicação, mas acaba passando batido. Mas sim, a comunicação energética intuitiva entre essas consciências, ela já acontecia na vida física, mesmo quando a gente não percebe. E quando o animalzinho faz a passagem, nesse sentido, não existe uma ruptura. É uma comunicação que permanece acontecendo. E aí, ela só não vai acontecer por vários fatores, pelos fatores que a Carla trouxe, que são fatores nossos, muitas vezes de não estarmos preparados, do nosso processo, tá tudo bem. Os fatores deles, às vezes, como eu mencionei antes na nossa live, às vezes a não comunicação deles faz parte do aprendizado que eles desejam transmitir a nós, e isso não quer dizer que eles não estejam por perto, não estejam conosco. Então, assim, em termos práticos, é uma comunicação que não tem ruptura nenhuma. Ela é linear, ela sempre aconteceu e sempre vai continuar existindo, vai continuar acontecendo. Mas dentro de cada aprendizado dessa relação, é aí que acontecem as diferenças do quando, do
como, de que forma. É verdade. Isso mesmo, Carol. É verdade. É o que eu falo, a gente tem que parar de pensar de uma única forma, achando que a comunicação acontece de uma forma, só assim, só se eu ver, só se eu perceber, só se eu ver ali a imagem. E não. E é isso, às vezes, que está impedindo você de olhar as outras formas, né? Sim. É quando você não espera. Quando você não coloca, eu quero que seja assim, porque só assim eu vou acreditar, porque só assim o meu animal sabe, eu vou sentir. Não, gente, não. É o que eu falo, a escolha não é nossa, a escolha é deles. E a escolha deles é dessa energia superior que tudo sabe como proceder, o que é certo, o que não é, a forma que tem que ser para cada um. Então, assim, se permita olhar com outros olhos, e não aquele que você acha que, ah, não, tem que aparecer para mim, tem que abanar o rabo, tem que latir, tem que miar, tem que... Isso. Porque o meu vizinho aconteceu isso. Não, Uhum. não se compare, ouça seu coração, né? Memorial da Luna, meu amor, eu sinto muitíssimo por tudo. É uma história que chega ao meu coração e chega de forma pesada. Eu sinto a tua dor, eu vejo a tua dor. Eu sinto muitíssimo por tudo que vocês estão passando. Sinto muito mesmo. Receba todo o amor, o nosso amor dessa família de alma que está aqui conectada agora. Eu sinto muitíssimo. E mesmo a memorial da aluna que você não sinta, eu sei que o sofrimento a gente sofre mesmo, se permita sentir, tá? Mas saiba que vocês estão juntas. Isso não tem separação. É os nossos olhos que não veem, nossas mãos que não sentem. E é difícil, né? Todos nós sofremos. É o que eu falei no início, mesmo nós que trabalhamos com isso, sabemos o que acontece, sabemos que tá tudo bem do outro lado, é normal se sentir assim. Mas o seu animalzinho não quer, e é o que a gente fala, que você, que nem você, não fala assim, tenho vontade de morrer, essas coisas. Não é esse o caminho, entendeu? Você tem que entender o que a presença do seu animalzinho fez na sua vida. Quando você falou coisas maravilhosas, que através do seu animalzinho você conheceu seu marido, acho que foi isso que eu li ali, você passou por experiências incríveis. Olha para o que a vida com seu animalzinho te trouxe de bom. Porque ela veio para você para te ensinar isso. Entendeu? E você, com a vida, na vida com ela, ajudou ela da melhor forma que você pôde. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma A coisa. Kátia tinha feito uma pergunta lá atrás. Peraí. Kátia, Ela cadê? perguntou assim: eles dão alguns sinais que vão reencarnar para seus tutores em alguma outra forma? Alguns sim, né? Eles dão, assim, às vezes na comunicação eles passam, como eles vão voltar. Em algumas comunicações eles passam sim, outras não. Depende do caminho que o tutor tem que trilhar, né? Então, assim, tem uns que vêm muito mais, assim, claramente, como eles têm a intenção de retornar, e outros não, eles deixam um pouco mais aberto, porque exatamente, talvez o tutor tenha que passar por um processo para que ele mesmo reconheça, e outros não. E eu não sei, assim, eu acho que a Carol também passa pelas mesmas experiências quando eles transmitem, né? Cada caso é Sim, um caso, né? sim, sim. Muitas vezes faz parte do aprendizado desse momento a validação do teu sentir. Exercitar a validação do teu sentir, exercitar a tua intuição, exercitar o teu saber intuitivo. Então, caso eles mostrem algum sinal, aí a validação já não vai mais ser do teu sentir, vai ser do sentir da comunicadora Carol ou da comunicadora Carla. Então, vai
contra o aprendizado naquele momento. Então, tudo que eles mostram na comunicação está, assim, ligado ao aprendizado que eles permanecem conectados a nós, né? Mesmo após a passagem. Cada vez mais eu vejo e entendo que essa consciência espiritual dos pets, ela é diferente da nossa, né? Como falamos anteriormente, não nem melhor nem pior, é diferente. E dentro dessa diferença, eles muitas vezes escolhem permanecer conosco, conduzindo aprendizados que já iniciaram na vida física. Então, talvez para a gente perceber, né? Por que eu não tenho respostas que eu gostaria? Volte a percepção para a vida física e pergunte-se: como era a minha vida antes do meu animalzinho chegar a mim? Como minha vida ficou após a chegada dele? O que de mais precioso ele me deixou, ele me ensinou durante a vida? Qual é o legado do meu pet? Estas perguntas vão te conectar a esse aprendizado que iniciou na vida física e que certamente está ainda acontecendo na vida além da vida, que eu chamo bastante, né, vida além da vida. Então, esses elementos são elementos reflexivos que vão te fazer perceber sobre por que eu não tenho respostas. Será que é porque eu preciso validar as minhas respostas? Será que eu preciso acessar as minhas respostas? Então, cada caso é um caso, mas essas perguntas são perguntas chaves para a gente puxar esse fiozinho e se abrir para perceber o que acontece depois. Exatamente. E para a gente não se estender muito, né, que a gente já passou aqui acho que de 1h30, uma coisa que eu falo é exatamente, é importante, gente, que mesmo até na comunicação, alguns animais passam que vão voltar mais ou menos assim, mais ou menos assado. Eles também deixam bem claro que essas coisas podem se alterar. Isso mostra que a gente não está no controle de nada, porque o ser humano quer ter controle de tudo. Eu quero saber a data, o dia, a cor, o nome. E mesmo isso também aconteceu comigo. Muitas vezes eles dão uma ideia de como pode ser, do retorno deles, mas às vezes pode se alterar. Até mesmo na nossa vida aqui, as coisas às vezes a gente planejar e sai B. Eu escolho hoje entrar pela direita, mas amanhã eu escolho entrar pela esquerda. Então, assim, tudo isso provocam alterações. Nossas escolhas provocam alterações nas nossas vidas. Então, nada está escrito, nada é 100% fato. Então, mesmo aqueles que dão aqueles indícios de como vão voltar, como serão, vai ser assim, vai ser assado, mais ou menos, é sempre mais ou menos, porque tudo pode mudar. Senão não teria graça, tudo está escrito, eu já sei, me passo o script, é isso aí. Não, a gente quer facilidade, mas não é assim, né? Depende do teu caminho, da onde você tá, de você começar a trabalhar a sua percepção e encarar isso como um processo de evolução e se permitir. E aí as respostas começam a vir, começam a aparecer os sinais, tudo que... E não desperdice nada. Nenhum sinal precisa ser lógico, né? Isso é muito importante. Eu quero comentar o comentário da Kátia, mas antes eu quero falar para Memorial da Luna, meu amor, sinto muitíssimo pela tua dor e eu vi muitos dos textos que tu colocou aqui, são dúvidas que nós falamos bastante no início da live, então eu acredito que a Carla vai deixar salvo no teu Insta, né, Carla? Vai ficar gravado lá, né? Vou deixar gravado, se eu não fizer nenhuma besteira aqui, mas eu vou deixar gravado. Eu acredito que, meu amor, se tu puder assistir a live novamente, muitas respostas vão chegar ao teu coração a partir das questões que nós estamos levantando nessa live. Sinto muitíssimo, Exato. meu bem. E quando eu li o comentário da Kátia, agora que ela botou assim, são apenas 27 dias sem ele, e dói muito saber que não tenho ele, porque ele era só amor. Kátia, meu bem, sinto muitíssimo também. E me chama muita atenção no teu comentário falando assim, não tenho ele porque ele era só amor. Sim,
ele era amor, mas quero te dizer que todo esse amor que tu percebe nele, todo esse amor que tu sente dele, ele está em ti. E não por um clichê, mas sim porque os animais são os nossos espelhos. Então, tudo aquilo que ele tem de tão maravilhoso conecta contigo de uma forma a, a ressonância. É aquilo, são energias semelhantes que se conectam. Então, todo esse amor que existe nele, todo esse ser especial que ele é, está em ti. Pode ter certeza. E muitos animais são esse reflexo para que a gente possa enxergar as nossas potencialidades, porque muitos de nós, e eu me coloco nesse lugar, muitos de nós temos dificuldades em enxergar as nossas potencialidades. E as potencialidades estão ali. Nós olhamos para eles e nos enxergamos. Então, Exato. muitas vezes o luto é pelo animalzinho que parte e também por parte de nós percebida neles que parte com eles. Eu Exato. não tenho mais aquele espelho ali. Então é parte minha que vai, e é real, parte minha que vai. Mas assim, ela vai para nossa percepção humana e é real, a gente sofre, a gente sente falta física e tá tudo bem, faz parte da condição humana, mas ainda está aí, ainda está Exato. aí. E a Kátia exemplificou perfeitamente. É o amor. Você captou, Kátia, exatamente o que eles são, o que ele é, porque não acabou, continua. E talvez seja exatamente a hora de você resgatar esse amor, que você é o amor, né? Você viu, você conseguiu ver e sentir isso no seu animal, porque é o que você tem em você, Uhum, né? é isso. E É assim, isso. o animalzinho com certeza está muito feliz, porque até eu sinto assim, eu ouço até nós somos amor, né? Eles Uhum, falando. Então, assim, é isso aí. Você sentiu o que realmente é. uhum, E trazer de volta isso para você continuar a sua jornada aqui, seja com uma nova alminha junto com você, ou mesmo seu animalzinho que futuramente possa retornar para você. O que deixou? O amor vivencia isso, né? exato. É isso aí. O meu, aqui, deixar aqui Deixa assim, deixa aqui para o para seu Instagram, Roseli, Carol. E depois eu vou deixar nos. Roseli, Quando eu colocar lá ao vivo não, colocar a live lá no. Deixar lá gravada no Insta. perfeito. Querida, queridos, vamos, né, finalizar, porque senão a gente vai ficar falando, se deixar, a gente fala até amanhã. A Em gente breve a vai. gente vai trazer novos assuntos também, né? Isso aí, Kátia, querida. Isso aí. Isso mesmo. Que lindo, Fica em que paz, meu amor. lindo. Tá no caminho certo, Kátia. Né? Todos vocês, na verdade, todos vocês que estão aqui, tá? Vocês estão dando seus passos no caminho, na evolução, de entender mais sobre isso. E qualquer sentimento que vocês tenham, mesmo a Luna que está muito triste, que está tendo problemas para lidar com isso, como todos nós passamos por isso, todos vocês estão no caminho certo, todos nós estamos. Vocês se permitiram estar aqui, ouvir, se abrir, colocar aqui exatamente né, a tristeza, a alegria. Gente, tá tudo certo. Realmente, eu quero agradecer, porque é muito bom poder trocar essa experiência com vocês, saber que nós somos humanos, nós passamos por todos esses sentimentos, e nossos animais estejam presentes aqui conosco, ou presentes de uma outra forma, do outro lado, mas em energia conosco, tão felizes, ó, muito felizes em ver o quanto a gente se preocupa, o quanto a gente quer entender, o quanto a gente quer olhar para eles com amor, É né? verdade. Gostaria de agradecer todos os comentários carinhosos, todos os comentários, esses que surgiram agora, que eu não podemos ler cada um, mas eu, assim, em voz alta, mas li, recebi com muito amor e com muita gratidão. Agradecer a presença de cada uma, de cada um até agora. Nós
temos aí 1h30 de live, não sei, eu tô sem relógio aqui, eu Eu tô acho que sim, perdida. sempre 1h30. E agradecer muito a companhia e dizer que tudo aquilo, vou falar por mim, mas eu acredito que a Carla compactue. Tudo aquilo que eu falo é porque, principalmente, eu preciso ouvir. Exato. Então, estamos todas juntas nesse caminho de entender os ciclos da vida, olhar para a morte, olhar para o falecimento de uma forma mais leve. Estamos todas nesse caminho. Tudo que eu disse hoje, tudo que eu sempre digo no Instagram é, primeiramente, os ouvidos da Carolzinha aqui, porque tenho os meus lutos, Exato. muitas dificuldades ligadas aos lutos, mas nós estamos juntas. O mais importante é que hoje, aqui, nós estamos construindo e mudando histórias. Porque o luto animal é um luto que não é permitido falar, principalmente numa visão Exato. espiritualista. Nós estamos Exato. mudando paradigmas, quebrando paradigmas. Então, só por estarmos juntas aqui, já somos vitoriosas e já somos seres ligados ao amor que tanto eles nos ensinaram e nos ensinam, Perfeito. seguem ensinando. Perfeito. A cada sessão de Obrigada. comunicação que a gente faz, a gente aprende. O recado vem para a gente também. A gente também sente o que vocês sentem, a gente também se revolta, a gente também não entende, a gente também se perde, a gente também se indaga, a gente também quer controlar. Tudo isso acontece. Tudo isso. Então, vocês não estão, de forma alguma, aqui recebendo mensagem de superiores. Não, vocês estão recebendo mensagem de pessoas iguaizinhas a vocês, que passaram e passam pela mesma situação. Se sintam abraçados, acolhidos e acreditem, foquem no amor. O que o meu animalzinho passou e me ensinou? É o amor. Olha pro amor. Olha pro amor, gente. Se abracem. E abracem o amor, né? Porque é a mensagem deles. É o amor. A mensagem sempre dos animais. Tá É bom? verdade. Meus Obrigada. queridos, muito obrigada. Carla, Carol, obrigada. querida, meu amor, muito, muito obrigada pela presença. Em breve estamos juntas de novo, falando sobre Com mais algumas certeza. coisas. A todos vocês que estiveram com a gente, agradeço mesmo de coração. E vocês que nos incentivam a continuar acreditando no nosso trabalho também. Porque é feito com muito amor. Eu vou parar de falar, senão eu começo a chorar. Muito obrigada, meus amores. Obrigada, Carla. Obrigada de coração. Obrigada a vocês também. Até mais, Tchau. gente. Tchau, tchau.